Capítulo Sexo, Drogas e Juras de Amor. O despertador marcava 6 da noite. Graeme sabia que precisava ir. Era noite de show e tinha que tomar um banho, maquiar-se e ir para o pit. Com Charlie adormecido nos braços dela, aquela escuridão acolhedora, segura, deliciosa, no entanto, ela não queria sair do quarto. Sabia que deixara aquilo ir longe demais. Sabia que já era para terem brigado, enjoado um do outro. Nas primeiras semanas, quase anteciparam um tapa dele. Uma atitude violenta o suficiente para que tivessem desculpas, para que tivesse um motivo para mandá-lo embora. Sabia que podia ameaçá-lo, que ela ainda tinha certo valor no pit, que a família iria intervir se ela pressionasse. Mas nada daquilo aconteceu. Os meses se passaram e ele continuava doce, continuava sendo aquele cara que a deixava ser ela mesma. Charlie não via mais Rocket quando olhava para ela. No começo, sim. No começo, ele enxergava claramente nos olhos dele aquele tipo de idolatria, aquela ausência de inteligência que via nos olhos dos homens quando estavam de pau duro. Mas em algum momento os olhos de Charlie haviam mudado. Ela não sabia dizer quando, mas um dia pegara-se muito à vontade com ele, abraçada nele, dando risadas, esquecendo que precisava ser sexual o tempo todo, e permitiu-se aproveitar daquilo. Beijava Charlie porque sentia vontade de colocar os lábios no dele, sentir o gosto da boca dele, porque se sentia amada com o gesto. Transava com ele porque sentia aquele frio na barriga quando ele estava por perto. Porque ele a fazia relaxar, porque ele beijava a pele dela, porque ele olhava para cima, nos olhos dela, enquanto corria a língua entre as pernas dela, para ver se ela estava gostando. Transava com ele porque podia falar o que queria, mexia-se como gostava, podia rir, podia pedir, podia beijar. Porque ela gozava. Porque ele a abraçava depois. Porque não importava o quanto for intenso, não importava o que haviam feito, ele sempre a abraçava depois, beijava sua nuca e ela dormia com um sorriso no rosto. Sim, Graeme deixara as coisas com Charlie longe demais, mas não queria parar. Não queria não tê-lo mais por perto. Não podia conversar com ele, não poder conversar com ele, não poder sentir como uma garota normal, de jeans e rabo de cavalo, indo ao cinema e comendo pipoca com um dos braços dele em volta. Ela não queria parar, porque toda vez que olhava para ele, pensava naquela maldita palavra e no quanto queria expressar para ele o que sentia. Detestando suas inseguranças e sua fraqueza, ela saiu do abraço quente dele e foi para o banheiro. Enfrentaria a noite como enfrentara desde adolescente, segurando com toda a sua força a ideia de que ela era a detentora do poder lá dentro daquela boate. Quando pisava no palco, eles todos eram dela. E lá eles não podiam machucá-la. Ela enfrentaria a noite mais uma vez, como enfrentara noites piores em esquinas escuras, como enfrentar a violência dos clientes e cafetões que vieram antes. Encararia aquilo porque em 5 anos teria o dinheiro suficiente que precisava para sair daquilo, para sempre. Faria uma boa aplicação, a renda ajudaria a pagar o aluguel e contas e poderia trabalhar num shopping, numa loja dentro de um cassino ou em um restaurante. Mas antes, Graeme iria enfrentar a noite. O que estamos fazendo aqui? Quem resmunga seu tédio fora Charlie. Vini jogou um cigarro no chão. De vez em quando existe a necessidade de fincar a bandeira da família, Charlie. Caminhavam pelas ruas paralelas à Strip. Mickey falou com um suspiro e uma olhada ao redor. Precisamos lembrar as pessoas que estamos por perto, Charlie, e de olho nas coisas. Que tipo de pessoas? Todo mundo. Os donos das lojas de penhores, os agiotas, os pequenos comerciantes, os policiais, os filhos da puta do caralho dos federais. Todo mundo, Charlie. Vini falou com mais afetação, como um irmão mais velho, impaciente, falando, porque a mamãe mandou. Eu não vejo propósito em ficar andando pelas ruas. Mickey sorriu.
E poder percebido é poder real, Charlie. Você cumpriu pena, sabe disso? Ele sabia, mas queria reclamar. A verdade é que estava com saudade de Graeme e queria usar algo. A vontade estava apertando. Mickey parou de andar e acendeu um cigarro. Charlie entendeu a escolha do local. Estavam em frente ao restaurante que pertencia ao consigliere da família Bonini, Andrea Grimaldi. Não era tanto fincar a bandeira, era mais como um cachorro mijando no território do outro. Como anda Suzy, Vini? Vini deu de ombros, mas o rosto mostrava certo medo, um abalo nas suas fundações. Ah, deixa disso. Ela vai ficar boa. É um nódulo, sabe? O médico falou que dá para tirar, que ela vai ficar bem. Vai sim, Charlie disse com convicção, porque gostava de Suzy e realmente queria que ela ficasse bem. Deixa disso, Mickey murmurou também. Carmen tá um saco. Tá grávida de novo e reclama de tudo o dia inteiro. Vini levantou um dedo para ele. É para isso que servem as comari, Mickey, hã? Um homem de verdade não briga com uma mulher grávida. O bebê vai nascer triste, irritado. Deixa disso e tenha paciência com a sua esposa. Gaste sua energia com sua comari. Mickey deu um sorriso cheio de camaradagem. Estava numa festa do Payside umas 2 semanas atrás, sabe? Jogos particulares de pôquer, público seleto. As garotas entraram e eu vi uma morena que puta que pariu, gente. Dança no Sunset Beach, melhor boquete do planeta. Charlie apertou os olhos para ele, sentiu suor na nuca, acendeu outro cigarro. Como ela era? Tentou fazer a pergunta soar casual, mas não conseguiu. Magra, gostosa, sabe? Peitos assim. Ele fez 2 garras com a mão e o Vini riu. Toda certinha, um cabelão e tal. Fazia aquela cara de vagabunda, sabe? Aquela cara que na hora que vai chupar. Eu não vou me esquecer. Charlie rangeu os dentes, a mão esquerda procurando os bolsos atrás de um palito para mastigar. Não podia perder o controle com Mickey. Ele era o subchefe. Quando as imagens de Graene chupando Mickey lhe vieram à mente, ele fechou uma cortina preta para não encará-las. Controle-se, porra, controle-se. Graeme precisou fechar a porta do apartamento com o pé. Equilibrava a chave na boca, os braços segurando 4 sacolas de papel marrom, que continham os ingredientes frescos do café da manhã, que ela queria preparar para Charlie. Conseguiu colocar tudo na mesa. Amarrou o cabelo atrás da cabeça com um nó e correu para a sala para ver se ele estava lá. Encontrando a sala vazia, ela foi até o quarto. Charlie estava sentado na cama, os pés descalços contra o chão e a perna tremendo como se estivesse tocando um pedal de bateria. Mordia as unhas. Ele olhou para ela quando ela entrou e Graeme pôde ver a animosidade no seu rosto. Foi uma festa? Não, desculpa. Ele que pergunta. Foi uma festa? 2 semanas atrás, no Bayside? Graeme franziu a testa. Do que está falando? Cadê o meu oi? Ele se levantou. Pareceu maior do que ela, mesmo tendo a mesma altura. Ela percebeu as drogas na cama, a camisa suada e aberta dele, e ficou alarmada. Foi ou não foi nessa merda de festa? Já fui em festas no Bayside e todos os hotéis de Vegas, mas eu não vou há meses lá. Ele passeou de uma parede à outra no quarto dela. Ela sentiu que viria a enxurrada de vergonha, ciúme e raiva, que feriam o orgulho dele. A certeza dela de que não o deixaria intimidá-la avançou, mas deu uma recuada imediata. Não queria perdê-lo. A discussão já estava ali, no ar, e todas as palavras estavam sendo berradas, em silêncio dentro deles. Ela apenas suspirou. Por favor, não faça isso com a gente. Eu não consigo mais, não dá mais. Mickey falou que de uma mulher hoje e eu só via você. Toda puta que eu vejo na rua é você. Todas as vezes que eu paro para pensar no que está fazendo, é enlouquecedor. É só meu corpo. Quem sou com você é que é real, Charlie. Quem eu sou nessa casa quando estamos juntos.
Ele tinha lágrimas nos olhos, não olhava para ela. Caminhava sem rumo, passava a mão pelos cabelos, flexionavam as mãos. Mas ela não estava pronta para aquilo acabar. Conseguia vê-lo escorregando por entre seus dedos, sendo arrancado dela pelos motivos mundanos do ego. Era orgulho, apenas orgulho, que não o permitia aceitá-la como ela precisava ser. Vou sair dessa vida, ela disse com voz firme, num tom conciliador. Mas não posso agora. Agora, finalmente, estou num lugar seguro. Agora, finalmente, posso exigir que os caras usem camisinha sem levar um soco no rosto por causa disso. Agora, eu ganho o suficiente para juntar a grana que preciso para sair dessa merda. Não vou jogar tudo isso pro alto só porque você quer. Só porque você acha que tem direito de me julgar. Sendo que o que você faz é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior? Ele berrou, dando um passo para frente. Pior do que chupar o pau de velhos e... Ele deu um passo para trás, levando a mão ao rosto. Viu no rosto dela que estava apavorada por ter dado um tapa na cara dele, mas que os olhos também faiscavam de ódio por suas acusações. Ele lambeu o lábio, acalmando-se, triste por ela achar que ele fosse revidar. Nunca bateria em você, ele falou baixo. Ela chorava. Nem precisa. Você sabe usar as palavras direitinho. Charlie deu alguns passos para trás. Eu tenho grana. Posso cuidar de nós dois com o que ganho. Você não precisa mais prestar a isso. Não. Os ombros dela pareciam cair. Se for a sua grana, eu nunca vou ser livre. Se for a sua grana, eu vou ficar sempre dependendo de você para tudo e um dia... Se um dia não quisermos mais ficar juntos, vou ter que começar tudo de novo. Eu já passei por isso, já deixei um homem cuidar de mim e terminou mal. Não. Você fode as pessoas por dinheiro, Graeme? Você também. Eu, pelo menos, sei exatamente o que sou. E você? O que você diz para todas as noites para você mesmo antes de dormir? Ele suspirou. Incrível como o ódio dissipava-se rápido quando estava perto dela. Não sei, Graeme. Sei que não quero que você sofra. Não, isso não é sobre mim, é sobre seu orgulho. Vai ter que escolher se quer ficar comigo ou não. Se ficar, vai ter que me aceitar de verdade, como eu te aceito. Ele deu alguns passos como se fosse em direção à porta, mas parou de um jeito cansado, desistindo. Olhou para o nada por um tempo. Ela enxugou as lágrimas do rosto, apavorada que ele de fato fosse embora. Porque se ele fosse, ela sabia que não aguentaria, que teria que ir atrás dele e faria concessões que destruiriam tudo que ela construíra para si. Ela implorou silenciosamente para que ele ficasse. Ele falou baixo, olhando para ela, as palavras saindo como um suspiro. Eu te amo, porra. Ela mordeu os lábios. Charlie caminhou até ela, estudando seu rosto. Prometo que vou tentar. Aceita isso? Graeme assentiu. Quando colocou os lábios nos dele, sentiu o gosto salgado da última lágrima inserindo-se no beijo, para se diluir dele. Graeme rezou para que tudo desse certo, porque, naquele momento, sabia que estava fora do seu controle. Ele acordou com o som de vozes dentro do seu apartamento. Tentou se concentrar em onde estava e em que horas poderiam ser. Tudo veio a ele de uma vez, quando viu Mickey e Tony estudando. Eles pareciam um pouco divertidos, um pouco enojados. Ele ficou de pé e sentou-se em sua cama. Percebeu pela dor nas costas que dormira no chão. Tocou o queixo e percebeu que não fazia barba há 4 dias. Estava nu. O apartamento parecia a Terceira Guerra Mundial. Ele sentiu náuseas e precisava de uma dose. Vá se limpar, Charlie, disse Tony. Tenho um trabalho para você. Um trabalho? Ele murmurou confuso. Mickey estava balançando a cabeça. Que visão deprimente. Foque, Charlie. Vai tomar um banho frio. Ele coçou a cabeça. Foi ficando um pouco melhor. Eu preciso de café, completou Tony, sério. Fique sóbrio, filho. Vamos lá.
Mickey desapareceu de vistas e Charlie o ouviu na cozinha. Entrou no chuveiro. A água era gelada e sua pele, mas isso era bom. Depois de um tempo, conseguia pensar direito. O que tinha acontecido na noite anterior? Era tudo um borrão. Quando Graeme tinha ido embora? Teria ela deixado um bilhete? Ele se lavou e fez a barba. Ansiava por Coca, mas não podia fazer nada na frente de Tony. Quando entrou na cozinha, Tony e Miguel estavam tomando café fresco. Ele sentiu-se envergonhado quando viu a bagunça lá dentro. Mas agora, pelo menos, ele parecia apresentável e teria que ser o bastante. Festinha dos diabos você teve aqui, hein? Sorriu Miguel. Estou bem, ele murmurou, bebeu um pouco de café quente e sentiu sua mente começar a ficar sóbria. E qual que é o trabalho? Te explico na casa de Vini. Os outros caras já estão lá, disse Tony. Depois vamos conversar, só você e eu, sobre essa merda toda que está acontecendo com você. Merda, Charlie sentiu. Mas Miguel estava observando-o de perto. Quem é ela, Charlie? Houve um silêncio. Tony estava esperando a resposta. Charlie tentou encontrar a antiga força para parecer tranquilo e não lhe dizer nada sobre sua expressão. Ele deu de ombros. Apenas uma garota, ou duas às vezes, e sorriu. Tony levantou uma sobrancelha. Não, uma garota mexeu com você, rapaz. Você parece um homem que destruiria sua vida por ela. Quante tudo, não temos segredos. Ele lambeu os lábios. Se mentisse, seria seu fim. Mas não podia colocá-lo em perigo. É uma prostituta, só isso, disse. Essas palavras eram verdadeiras e eram como uma faca no seu peito. Tony e Miguel soltaram risos curtos. O beija-puta ataca novamente, riu Miguel. Ele aguentou. Precisava. Odiava aquele apelido mais do que qualquer coisa no mundo. Tony levantou-se. É uma das minhas. Charles sentiu-se suar. Sim. Tony observou o rosto dele por um tempo, então sorriu. Falaremos sobre isso mais tarde. Vamos lá, eles estão esperando. Mas em vez de ficar aliviado, Charlie sentiu-se apavorado. Fecha a porta, foi o comando de Tony. Charlie entrou, o chefe sentado à mesa, Frank e Vinnie lá. Todos pareciam sérios. Charlie, nós sabemos que está usando, disse Tony. Ele sentiu algo como vergonha temperada com medo. Queremos que você se concentre no que estamos fazendo aqui, disse Frank. Ah, coisa com o sindicato, essa coisa do caralho, isso é importante e não pode dar merda. Vinnie era a única pessoa lá dentro que parecia mais triste do que apreensivo. Charlie, você sempre foi o inteligente entre nós. Limpe-se, garoto, pelo amor de Deus. Você não tem sido... Você, temos medo que se machuque. Ele respirou fundo. Não é do jeito que vocês estão pensando. Eu tenho, sim, usado algumas coisas, mas confie em mim, eu não sou um viciado. Eu posso fazer qualquer coisa que vocês mandarem. Eu sempre estive aqui para vocês e não vou estragar tudo agora. Eles observavam um ao outro por um tempo e depois ele. Tony parecia preocupado. Fique afiado, garoto. Isso é tudo que estamos pedindo. Sim, Tony, não se preocupe comigo. Com a promessa, Charlie ganhou o tempo. E o tempo ele dividiu entre estado de alerta durante o trabalho, lutando para não dormir enquanto acompanhava os velhos nas reuniões deles e agonizando por drogas enquanto estava na presença de Tony ou no almoço ou num jantar com os outros. Onde quer que estivesse, só ansiava por heroína e por Graeme. Com ela, a vida era consumi-la enquanto ele se auto-regenerava. Nos dias bons, eles riam, ele cheirava seu cangote e se perdia nos cabelos dela. Nos dias bons, ela dançava para ele, de maneira contida e descontraída, mexendo ombros e cantando baixinho, enquanto ele consertava a torradeira, enquanto ela fazia um almoço. Naquele dia, ela era cheiro de shampoo de coco e gloss de mel. Conversavam sobre tudo, trocavam abraços preguiçosos. Nos dias bons, o sexo era lento, o prazer dosado para durar o máximo possível. Ela levava consigo a lembrança e ia para a boate. Ele cheirava os lençóis à procura dela, enquanto acordava e ela não estava mais lá.
Havia dias ruins, dias em que se tornavam mais frequentes de uma forma vertiginosa, dias nos quais as drogas deixavam os dois largados no sofá, chão e cama, inertes, inexpressivos, a alma dispersa, surfando na onda da viagem, rápida demais, que os distraía das dores do caminho que haviam escolhido. Nos dias ruins haviam lágrimas escondidas, havia o carinho doentio de um aplicar heroína um do outro, havia vômito e sexo desconexo, mecânico. Nos dias ruins, ela soluçava, escondida dele, desejando que os dois pudessem existir num contexto burro e vazio, como o de um perfeito subúrbio norte-americano. Os dias bons eram ainda melhores, quando se seguiam um dia ruim. Prometiam que iam parar com as drogas, falavam que se amavam e dormiam juntos. Entre uma promessa vazia e outra, os dias viravam semanas, e as semanas, meses, até que Graham reconheceu no calendário do Sunset Beach a data que marcava 1 ano daquele relacionamento, digno de pena que os dois haviam forjado apenas com amor. Um amor bruto, corrosivo e infantil.